Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação da presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Professor Leandro Amiti. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberto a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Leandro Amiti que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Boa noite a todos. Elogio do homem piedoso. Aleluia. Feliz o homem que teme o Senhor, que todo se compraz nos seus mandamentos. Poderosa no país será a sua decência, bendita será a geração dos justos. Abundância e riqueza haverá na sua casa, e a sua prosperidade há de subsistir para sempre. Surge nas trevas uma luz para o justo, piedosa, clemente e generosa. Feliz o homem que se compadece e empresta, que administra os seus bens pela justiça. Jamais sucumbirá. Memória eterna terá o justo. Não temerá notícias más, firme é o seu coração e confiante no Senhor. O seu coração não vacila, não teme. Há de contemplar os seus supressores confundidos. Distribui do que é seu, dá aos pobres. A sua prosperidade subsiste para sempre. O seu poder cresce em glória. O ímpio vê e enraivece-se. Range os dentes, mas, impotente, os maus desejos dos ímpetos sempre malogram. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Paladini solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 40/2025. Da nova redação, alteração e inclusão do artigo 33 e o parágrafo único da Lei Complementar número 05/2019 e o artigo 49 e parágrafo único da Lei Complementar 06/2019. Data de entrada 13/5/2025. Autoria Poder Legislativo. O projeto de lei 40/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 13 de maio de 2025. Projeto de lei número 41/2025. Institui o Programa Municipal de Voluntariado para reparos em escolas municipais e unidades de saúde, Mãos que Transformam, e dá outras providências. Data de entrada 16/5/2025. Autoria Leandro Amiti e Valmir Jacomazzi. O projeto de lei 41/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 16 de maio de 2025. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 155/2025, com fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da construção de uma escada de concreto no trecho final da passagem existente ao lado da ponte do bairro Santa Cruz, que liga a rua Tenente Gelas à rua Professor Alexandre Rummel, bem como também da implantação de iluminação pública em todo o trecho da passagem. Data de entrada, 16/5/2025, autoria Mário Júnior.
Está em discussão. Em razão do requerimento 155/2025 ser de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Lauro Palladini, para que o mesmo conduza a discussão e a votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 155/2025. Peço a palavra, vice-presidente. Com a palavra, o presidente Mário Júnior. Bom, essa passagem, ela é muito utilizada pelos pedestres aí do local, e é uma área verde, ao lado da ponte do bairro Santa Cruz, que liga a rua Tenente Gelas, junto ao Alexandre Húmel. Inclusive temos aí, tanto eu como vereador e o Valmir também Giacomazzi, um projeto de uma ponte, ligando essas duas aí. Então, essa passagem é um trecho próximo, ela diminui muito, então tem muito acesso ali de pessoas de idade, jovens, todos que frequentam aquele bairro ali, principalmente por causa do mercado lá embaixo. Então, é uma passagem que idosos passam por ali e também pessoas com dificuldade de locomoção, principalmente na entrada da Alexandre Húmel. Se vocês forem ver justamente nessa parte aí, ali tem uma escadinha bem precária. Então, seria muito bom fazer uma escada de concreto e também providenciar com bastante urgência uma iluminação, porque, segundo informações, no período noturno é muito frequentado por meliantes, usuários de drogas, e pessoas ali têm essa passagem. Então, temos que tomar muito cuidado, pondo uma iluminação também. Muito obrigado pela palavra. Continue a discussão o requerimento 155. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Raquel. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, aqueles que nos assistem pela internet e aqueles que estão aqui presentes. Peço para assinar em conjunto, e numa sessão passada eu coloquei esse mesmo requerimento, acho que junto com o Valmir, a gente solicitou para fazer um calçadão aí. Mas, como a gente vê que não está tendo condições hoje, a prefeitura, é uma boa ideia fazer uma escada, e iluminação já acaba solucionando o problema ali. Muito obrigada. Eu que agradeço. Continua em discussão o requerimento 155. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valmir Giacomazzi. Boa noite, nobres colegas, funcionários da casa, público que nos assiste aqui e pela internet. Também queria pedir para subscrever, Mário, para fortalecer ainda mais esse requerimento. Obrigado. Como a Raquel comentou, a gente foi, acho que uns 15, 20 dias atrás lá. Ainda tem um problema sério lá também de uma infiltração lá, que está numa erosão muito grave lá. Não sei se chegou a ver Esgoto. também isso aí. E aí a gente também solicitou uma melhoria aí nesse lugar, pelo menos uma melhoria, Eu acho que, no que você falou, a iluminação já ajudaria muito também, e uma escada aí, para poder acessar a rua de cima lá, E a reclamação é muito grande de usuários de droga, principalmente à noite, E é um lugar muito perigoso. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 155. Está aberta a votação do requerimento 155. Requerimento aprovado. Devolvo os trabalhos ao presidente Mário Júnior. Requerimento 156/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da disponibilização de uma área no município com a colocação de um ringue para ser utilizadas pelos atletas praticantes de kickboxing, muay thai, jiu-jitsu, bem como também de outras modalidades. Data de entrada, 16/5/2025. Autoria, Carlinhos Labareda e Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 156/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Raquel. Como na sessão passada, ele fez a moção, para os atletas que estiveram aqui na casa. Conversamos juntos,
E pensamos no ginásio de esporte ali no Bonanza. Do lado do ginásio tem uma cobertura e ela não está sendo utilizada, né? E ali seria interessante para colocar esse ringue para esses atletas, né? Que não tem hoje, lógico que eles têm as academias particulares aí, mas aqueles que não têm condições, ter um espaço para ocuparem, para fazerem lutas, né? E até mesmo campeonatos, né? Então, gostaria de pedir a força de todos os vereadores aí para que seja aprovado. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 156, 2025. Peço a palavra. Por favor. Por favor, por favor. Peço a Com a palavra, palavra, o senhor presidente. Carlinhos Labareda. Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, colega que nos acompanha aqui na Câmara e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Como a Raquel frisou, né? Semana passada a gente conversou com o pessoal e eles falaram uma coisa que me deixou um tanto impressionado, né? Porque os mesmos ganham medalhas aí, conquistam campeonatos, levam o nome de Tietê para todo lado, só que eles só sobem num ringue quando eles vão competir. Ou seja, num treinamento, eles não sobem no ringue. Eles não têm ali a prática, porque não tem um ringue aqui para que eles possam ali praticar muito melhor e chegar muito melhores capacitados, né? Ali na hora do combate, na hora do desafio que eles têm. Então, surgiu essa ideia, né? Conversando com a nobre vereadora, com a Raquel e com os praticantes, né, tanto de kickboxing como Muay Thai e tantas outras, né, de repente seria até um incentivo para muitas crianças poderem também praticar o esporte. Se levam uma ideia dessa para um bairro do Bonanza, de repente consegue até tirar algumas crianças da rua para começar a praticar o esporte. E o esporte é essencial para tirar as crianças da rua, para tirar as crianças do celular. Nada melhor do que uma boa prática de esporte. E o que a gente está pedindo é exatamente isso, esse olhar carinhoso para o esporte. Eu tenho absoluta certeza que o prefeito vai nos atender, vai nos ouvir, e acreditamos que em breve aí tenha-se um local para que o pessoal possa aí treinar e praticar aí os esportes, artes marciais em um local destinado para eles. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 156, 2025. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o vereador Adriano Jacinto. Eu queria primeiramente parabenizar os nobres colegas, né, pela iniciativa. Eu acho muito justo, né, isso que o Carlinhos Labareda falou na questão de não terem um ambiente propício para o treinamento, né? E eu acho muito pertinente, queria subscrever com os nobres. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 156, 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valmir Jacomazzi. Primeiro eu queria parabenizar pelo requerimento, Carlinhos, a Raquel, né? Uma sugestão muito boa. Eu acho que aquele ginásio, né, aquele coberto ao lado do ginásio, vai suprir tudo isso que vocês estão pedindo nesse requerimento. E colocava lá, eu fui procurado também por pessoal do Karatê, né? Até ele também deu essa sugestão naquele lugar lá, para ficar lá como uma casa das artes marciais. Tá? Aí colocaria o Karatê, o Muay Thai, Kickbox, então todas as artes marciais num lugar só. Então é uma sugestão que eu dou também, queria subscrever junto com vocês, se possível. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 156, 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Boa noite, caro presidente, nobres colegas, servidores da casa, pessoas que nos assistem presencialmente, né, e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Queria parabenizá-los, né? A moção da semana passada já foi bem alongada, porque realmente é merecido, são pessoas que trazem prêmios há muitos anos para o nosso município,
e com pouquíssimo incentivo, quase nenhum, né? Gostaria de pedir para subscrever, acho importante, e aquele espaço que é subutilizado, ele vai ser transformado num espaço de artes marciais, seria muito, muito interessante mesmo. Obrigado, viu? Continua em discussão o requerimento 156/2025. Está aberta a votação do requerimento 156/2025. Requerimento 156/2025, aprovado. Requerimento 157/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da contratação de mais 3 auxiliares de saúde bucal, 1 auxiliar de serviços gerais e 1 agente de recepção da saúde para conseguir atender a enorme demanda do Centro Odontológico Municipal Dr. Luiz Gonzaga Ferreira de Arruda. Data de entrada, 16/5/2025, autoria Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 157/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vice-presidente Lauro Paladini. Em nome do presidente, cumprimento a todos aqui presentes, também ao nosso público que nos assiste online. O presente requerimento tem apenas como intuito ajudar esse centro odontológico, o qual eu tive lá sexta-feira, e de fato não sabia de todos os colegas aí de Tietê que trabalham nesse centro. Fiquei muito feliz lá. Nós temos 20 dentistas hoje na equipe, e posso falar com tranquilidade que temos os melhores profissionais de Tietê, atendendo também, que trabalham no privado, mas também trabalham no nosso Centro Odontológico Municipal, né? Pessoas de alto gabarito. E conversando com alguns lá, os mesmos citaram que já houve uma melhora muito grande na nova gestão, questão de equipamentos, né, de material, mas ainda faltam algumas coisinhas para ajudar eles no atendimento lá. E uma parte principal seria a composição da equipe, né, que até hoje deixa-se de atender um pouco algumas pessoas, né, por não ter essa equipe lá toda formada. Então, é um pedido aí para o prefeito, para a equipe, que possa olhar com carinho aí, para aumentar essa equipe e continuar esse atendimento de excelência do Centro Odontológico nosso. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 157/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Gostaria de pedir para subscrever, Lauro, que na verdade eu tinha formulado algo parecido, então quando eu vi na pauta, é o meu grande erro de não perguntar antes para Robertson. Né? Daí já tinha visto que tinha feito, que foi a Secretaria de Saúde, eles falaram sobre isso essa semana, mas gostaria de subscrever, porque vai ao encontro do que eu penso também. Obrigado. Continua a discussão o requerimento 157/2025. Peço para subscrever também, vereador Lauro. E está aberta a votação do requerimento 157/2025. Requerimento 157/2025, aprovado. Requerimento 158/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, que o Poder Executivo, por meio dos setores competentes, avalie a viabilidade da reconfiguração da sinalização existente nas avenidas Arrastão e Brasil, ou, alternativamente, a mudança da preferência de mão de direção no cruzamento entre elas, conforme se mostrar mais eficaz, com o objetivo de promover maior segurança aos condutores e prevenir novos acidentes no local. Data de entrada, 19/5/2025, autoria Leandro Amit. Está em discussão o requerimento 158/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Leandro Amit. Esse requerimento vai ao encontro do pedido de muitos munícipes que moram no bairro, e eu que moro por lá também, né, já diagnostiquei esse problema há muito tempo, e até foi alvo de protocolos que eu fiz na prefeitura em gestões anteriores, porque você tem visibilidade zero. Para quem vem da Avenida Brasil, a visibilidade é zero. Então, é muito comum, porque eles vêm em alta velocidade,
Acontecem acidentes lá no início da Avenida Arrastão, logo depois do semáforo, sentido bairro, porque as pessoas não param no pare e elas vêm no gás, né? E acabam também tendo muitas colisões aí, porque a visibilidade de quem vem é nenhuma. Para ela ter visibilidade mínima, ela tem que avançar sobre a faixa de pedestres, né? Não sou técnico em trânsito, mas peço que os técnicos avaliem a possibilidade de estudar uma nova configuração que traga mais segurança para o trânsito nessa região, porque sempre acontecem colisões nesse cruzamento e no cruzamento anterior, né? Continua em discussão o requerimento 158/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Eu sempre morei aí, bem perto aí, né? É um lugar muito perigoso mesmo. A Secretaria de Trânsito tem que ver com carinho esse cruzamento aí. Principalmente esse pedaço que liga, que sai da rua Bandeirantes, que vai até o cruzamento com a Avenida Brasil, aí nesse pedaço da Arrastão, que é muito movimentado, tem uma academia lá, e principalmente no horário da manhã e à tarde, tem muito carro estacionado dos dois lados. É muito perigoso. Então, acho que tem que fazer um estudo legal aí para ver como que pode ser feito, principalmente esse pedaço aí da rua Arrastão aí. Queria pedir para subscrever junto com o nobre vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 158/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Raquel da Autoescola. Queria parabenizar o nobre vereador e pedir para subscrever. No sábado, estava indo com a minha companheira, com a minha esposa, comprar calça ali na Paresque, e quase deparei com um acidente ali, até, inclusive, falei para ela, nossa, aqui precisa fazer alguma coisa, porque não dá para ficar dessa maneira que está aqui, não. Parabéns. Obrigada. Continua em discussão o requerimento 158/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Quero parabenizar o Leandro, né, nobre colega, pelo requerimento. Peço para subscrever. Esse cruzamento, aquela rua de cima, ali mesmo, eu já escapei de muitos acidentes ali, por causa de descer dali do Bonanza, né, da parte de cima, dali, e ter que parar, e aí você vem bicando, você olhando para cá, porque a turma vem a milhão. Já escapei de muitos ali, inclusive de moto, né, de carros que atravessaram, né. Então, parabéns mais uma vez aí pelo requerimento, e esperamos que o Executivo dê uma atenção aí para esse pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 158/2025. Está aberta a votação do requerimento 158/2025. Requerimento 158/2025, aprovado. Requerimento 159/2025. Requeiro, ouvido o plenário, que o Poder Executivo Municipal avalie a viabilidade de aumento de tempo de abertura do semáforo localizado no cruzamento entre a Rua Bela Vista e a Avenida Arrastão, Rua Paraíso, com especial atenção aos sentidos com maior fluxo de veículos, sendo esses Rua Bela Vista, em ambos os sentidos, e a Avenida Arrastão, sentido centro, e Rua Paraíso, a fim de proporcionar maior fluidez ao tráfego e segurança aos usuários da via. Data de entrada, 19/5/2025, autoria Leandro Amit. Está em discussão o requerimento 159/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Na verdade, para quem mora no bairro, o Valmir vai entender bem, no horário de pico, eu não sei, porque existem semáforos hoje que tem essa questão do temporizador relacionado com o horário mesmo. Então, ele consegue aumentar ou diminuir o horário de acordo com... Não sei se é o caso do nosso, mas, em especial nos horários de alto fluxo, as pessoas que vão da Avenida Arrastão sentido a Rua do Paraíso, elas praticamente não conseguem passar. Por quê? Você consegue, no máximo, com que 3 carros passem, porque tem 2 complicadores. Primeiro, o cruzamento em si e esses desníveis criados para fluir a água pluvial, a água da chuva, né? Então, eles ficam ali como um redutor de velocidade, que não é proposital, mas acabam se tornando um redutor, porque é uma descida,
Então, impedem. Então, quem vai para a Rua do Paraíso ou desce, fica parado. Então, muitas vezes, passam no máximo 2 a 3 carros, já fecha o sinal. Então, as pessoas, na hora de sair da escola, às 5 horas da tarde, às vezes a fila vai até o cruzamento seguinte. E a mesma coisa na subida da Bela Vista, subida e descida. Então, o pedido vai ao encontro não de aumentar o tempo que vem da Rua do Paraíso, que o fluxo é bem pequeno, mas do arrastão via Paraíso e Centro e sentido de subida e descida da Bela Vista. Continua em discussão, requerimento 159/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Ele tem toda a razão. Esse semáforo ele está muito um espaço de tempo muito curto, né? Espero que a Secretaria de Trânsito veja com carinho, porque eu já fiz também um requerimento lá no semáforo da Coab, que lá é o contrário, né? É com 50, 60, é 1 minuto, e até hoje não conseguiram arrumar esse semáforo. Então eu queria pedir com carinho também pedir para subscrever junto com você, senhor presidente, para ver se eles vê com carinho esses 2 semáforos aí para a gente. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 159/2025. Dava para acrescentar, vereador, pedindo um semáforo com câmera fotográfica. Já pedi lá. Vai faturar bem a prefeitura. Está aberta a votação do requerimento 159/2025. Requerimento 159/2025 aprovado. Requerimento 160/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da implantação de sistema de iluminação no estádio municipal Antônio Favoretti Bertola, Tonico, no bairro Bertola. Data de entrada, 19/5/2025, autoria Carlinhos Labareda. Está em discussão o requerimento 160/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Carlinho Labareda. Senhor presidente, esse pedido é um pedido diretamente dos próprios moradores ali que utilizam o campo, né? Principalmente agora no inverno, o sol se põe mais cedo, né? Então, o pessoal pouco consegue usufruir ali durante a semana. Então, se tiver ali um trabalho bem feito de iluminação no local, automaticamente os próprios moradores poderão usufruir também num período noturno, né? Não vai ter aquele sol rachando, já vai estar todo mundo em casa, vai poder praticar um esporte, além, é claro, também da iluminação ali no parquinho das crianças, né? Tem ali o parquinho, chega hoje, agora 5h30, 5h40, já está escuro. Então, peço aí uma atenção aí ao executivo, né? Para que execute, né? Faça um possível aí um trabalho para tentar executar essa demanda, que é um pedido dos próprios moradores ali, que tem tão pouca área de lazer no São Pedro, né? Então, se tem uma área de lazer, não custa a gente melhorar, com o pedido do vereador semana passada, a respeito do próprio parquinho. Então, se pode se melhorar, ter uma área de lazer para que os pais também usufruam no noturno com as crianças, né? Como usufruem num Povo Feliz, não no campo, mas à frente do campo tem lá uma área de lazer toda iluminada, né? Então, tenho certeza que o executivo vai olhar com carinho. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 160/2025. Está aberta a votação do requerimento 160/2025. Requerimento 160/2025 aprovado. Requerimento 161/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal de Tietê para que, após contato com a secretaria competente, informe da possibilidade da instalação de uma praça com arborização, jardinagem, calçadão e colocação de bancos na área pública localizada ao final da rua Antônia Prestes de Toledo, no bairro Cornélio Pires. Autoria Carlinhos Labareda. Está em discussão o requerimento 161/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Carlinhos Labareda.
Senhor presidente, esqueci de ter pedido para colocar a foto, né? Ter mandado a foto para o colega colocar, mas não tem problema. Ao final dessa rua, Antônia Prestes de Toledo, senhor presidente, tem uma praça no Cornélio Pires. Tem uma praça no São Pedro, rapaz, na região lá, e ninguém sabia. Ou melhor, acho que sabiam. Se for puxar no Google, tem até nome a praça. Praça Eli Prestes de Toledo. Mas não tem praça lá, tem mato. Pensa no mato que tem lá. Então, se tem esse espaço, inclusive eu conversei com o Robson, a gente tentou procurar onde que tem, que fala dessa abençoada dessa praça, mas não tem, só tem no Google. Mas tem nome, né? Então, eu gostaria que o executivo olhasse com a possibilidade, com carinho, uma vez que no São Pedro, para o tamanho que é o bairro, não tem uma praça lá. Ou melhor, tem uma que já citei em sessões anteriores, que é uma mini praça, né? Que é aquela ali na entrada, que o Claudinei Lanche está ali, cuidandinho dela ali, fazendo o lanchinho dele, e está cuidando daquela praça. Só, uma mini praça. Então, caso o executivo veja que não é viável fazer uma praça, mas que faça alguma coisa, porque está ali a área. A área está lá para ser usada. E esses dias atrás teve um vídeo que colocaram no meu grupo, lá no Facebook, do São Pedro. O mato estava cobrindo a casa da pessoa. E é uma área aqui, segundo o mapa da prefeitura, que dá para usar para alguma coisa. Que seja uma área de lazer, que seja uma praça. Estou falando de praça porque tem até nome aqui do Google, abençoada. Então, peço aí ao executivo que olhe com carinho esse pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 161/2025. Está aberta a votação do requerimento 161/2025. Requerimento 161/2025 aprovado. Requerimento 162/2025. Fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe da possibilidade da instalação de um minicampo de futebol na área existente entre a rua José Mazer e a rua Leonelo Esquategaza, no bairro Cornélio Pires, mudando os brinquedos infantis existentes no local, atualmente, um pouco mais para cima. Requeiro ainda que providencie junto à Electro, com a máxima urgência, a substituição do poste caído no final da rua José Mazer e o restabelecimento da iluminação pública no local. Data de entrada, 19/5/2025, autoria Carlinhos Labareda. Está em discussão o requerimento 162/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Senhor presidente, eu saí da rua José Mazer, né, da Antônia Prestes de Toledo, e fui para José Mazer, né, acompanhar ali a situação. Deram uma limpada lá, porém, os moradores ali, eles cuidam de uma pequena área, que inclusive está linda, cheia de pé de frutas, né, que eles plantaram e tal. Só que tem uma área que tem lá uns brinquedos que está caindo aos pedaços, e tem uma trave somente, que não dá por duas. Então, o que eles querem? Eles estão pedindo para que seja tirado esses brinquedos um pouco mais para cima, nessa área aí, um pouco mais para cima, para que possa fazer um minicampo, um campinho para a criançada ali brincar. Inclusive, eles já ficam chutando, né, a bola lá. Só que atrás, para quem não conhece o Cornélio Pires, atrás desse mato da parte de baixo, tem um barranco, mas big barranco. Se a bola cai lá, para buscar é um dia, para trazer a bola de volta. Então, o pedido aqui, coloca o brinquedo para um lado, cerque com alambrado e dê uma ajeitadinha no campinho para eles. E nesse mesmo pedido, tem esse poste aí que está caído. Um caminhão desceu, não sei como que aconteceu, quebrou lá o poste e o poste ficou caído. Ninguém colocou o poste no lugar, a iluminação está sem iluminação, porque agora ficou totalmente escuro. Então, peço aí ao executivo que olhe com carinho e também, se possível, cobre da Electro, porque eu acredito que esse trabalho é da Electro, né, que vá substituir esse poste. A gente já pediu várias vezes para substituir postes e eles disseram que tinha condição, que não precisava mexer. Eu espero que não venha uma resposta agora da Electro que esse poste tem condição, já no chão como ele está, né? Então,
peço a atenção aí do Executivo para olhar com carinho para essa área. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 162/2025. Está aberta a votação do requerimento 162/2025. Requerimento 162/2025 aprovado. Requerimento 163/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se as ruas do bairro Povo Feliz estão incluídas no cronograma de recapeamento de ruas deste ano e para quando seria a realização dos serviços. Data de entrada, 19/5/2025, autoria Carlinhos Labareda. Está em discussão o requerimento 163/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Senhor presidente, quando eu assumi a cadeira aqui nessa Casa Legislativa, eu deixei bem claro que que o nosso partido agora era Tietê, naquele momento. E continua exatamente sendo assim. Meu partido é Tietê. Por que é que eu estou citando isso agora? Eu estou solicitando que a Prefeitura esclareça se realmente vai fazer essa obra, porque eu estou junto com o meu suplente, primeiro suplente, Paulão, buscando recursos junto ao Ministério de Cidades, né, para que Tietê seja contemplado aí com asfalto, recapeamentos. Então, esse pedido vai de encontro exatamente nisso, para que fique claro que, por mais que eu tenha sido eleito com um grupo político, o meu foco, o meu trabalho é direcionado para a nossa cidade. E quero, de alguma forma, de todas as formas possíveis, ajudar o Executivo a tirar do papel algumas ideias. Entre elas é o recapeamento, tanto aqui do Povo Feliz, quanto do Cornélio Pires. Também aí está em vias de conversa para que seja realmente realizado. Então, só para deixar registrado que estamos tentando ajudar. Eu tenho certeza que não somente eu, mas cada vereador aí, dentro das suas possibilidades, tem buscado também recursos, porque nós sabemos a realidade da Prefeitura. A gente sabe que a Prefeitura não está lá aquelas coisas, né? A gente sabe que o negócio não está tão bom, né, tão doce como imaginávamos. Então, peço aí aos colegas aí a aprovação e que, quando vier esse recurso, eu acredito que aí vai passar aí dos 2 milhões, possa ser realmente destinado para esse fim. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 163/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Giacomazzi. Queria parabenizar pelo requerimento, senhor Labareda. Queria pedir para subscrever junto, que também fui procurado o pessoal lá do Povo Feliz, né? Querendo saber quando que vai ser esse recapeamento, né? Então, queria só endossar aí e ajudar aí nesse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 163/2025. Está aberta a votação do requerimento 163/2025. Requerimento 163/2025. Silvio. Foi? Aprovado. Requerimento 164/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis qual a fundamentação legal específica que ampara a expedição do decreto número 7.745/2025 para autorizar a instalação de cancelas e guaritas em estrada municipal. Data de entrada 19/5/2025, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 164/2025. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Silvio Freitas. Boa noite, colegas. Boa noite, servidores da casa, ao nosso assíduo visitante e também aqueles que nos assistem à distância.
Foi publicado há poucos dias, mais precisamente no dia 9 de maio, um decreto que trata de instalação de guaritas de controle em condomínios. Mas ele trata especificamente de um condomínio. Ele é muito exclusivo. Então, eu estou engatinhando em assuntos legislativos, mas eu acho que não é a forma correta de se responder um requerimento. É claro que qualquer munícipe pode requerer o que bem entender, mas aquele que examina o pedido deve ter amparo legal para deferir ou indeferir, não é? Então, não existe no conjunto normativo do município nenhum documento que trate disso. Tampouco não existe na legislação federal. Nós pesquisamos e não encontramos, tanto eu como o Robson pesquisamos. Até eu preparei um projeto de lei que já está em exame, provavelmente na próxima sessão vai ser apresentado. Então, nós estamos questionando aqui a fundamentação, não é? Porque eu entendo que um decreto, ele regulamenta uma lei pré-existente. E também na nossa lei orgânica do município, no artigo 87, inciso 1º, tem ali as ocasiões em que é utilizado o decreto, e não se encaixa ali. Então, exercendo nossa função fiscalizadora, eu peço o apoio dos colegas para aprovar esse requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 164/2025. Está aberta a votação do requerimento 164/2025. Requerimento 164/2025 aprovado. Requerimento 165/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da contratação de empresa para a realização de radiografias panorâmicas para pacientes do Centro Odontológico Municipal, Dr. Luiz Gonzaga Ferreira de Arruda. Data de entrada, 19/5/2025, autoria Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 165/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Paladini. Esse requerimento também tem como intuito ajudar tanto os profissionais do centro odontológico como os nossos munícipes. Existe esse exame, né, realizado a radiografia panorâmica, que ela ainda não existe o serviço gratuito pelo nosso município. Então, o município está lá no seu tratamento, quando é pedido esse exame, ele vai para uma clínica particular, né? Até, se não me engano, existe um preço melhor para quem é encaminhado pela prefeitura, mas existe o valor. E muitas vezes a pessoa acaba desistindo do tratamento devido a ter que pagar esse valor e ela não ter condições, né? Acaba optando por parar. Então, aí dentro da possibilidade da prefeitura, seria interessante a contratação, possivelmente a contratação, né? Se a prefeitura vai estudar, para que auxilie e que esse município não perca esse tratamento, né? Que às vezes não tem condição de continuar. Então, essa contratação viria de encontro a resolver esse problema. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 165/2025. Está aberta a votação do requerimento 165/2025. Requerimento 165/2025 aprovado. Requerimento 166/2025. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da instalação de 2 lombadas na rua Elias de Campos, na altura do número 205 e 291. Autoria, data de entrada 19/5/2025, autoria João Martellini. Está em discussão o requerimento 166/2025.
Está aberta a votação do requerimento 166/2025. Requerimento 166/2025 aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito o senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Professor Leandro Amici. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado no presente ordem do dia. Projeto de lei número 37/2025. Altera a redação do artigo 26 da Lei Municipal número 2669, de 12 de novembro de 2002, que dispõe sobre o funcionamento dos cemitérios públicos e privados no município de Tietê. Data de entrada, 29/4/2025, autoria Leandro Amici. Este projeto pretende alterar a Lei Municipal número 2669/2022, com a finalidade de permitir o sepultamento de parentes por afinidade nas sepulturas de concessão por prazo indeterminado, feitas a uma família. Está em discussão o projeto de lei 37/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Leandro Amici. Essa proposta vai ao encontro de algumas demandas que surgiram e de uma situação recente, que acho que grande parte dos vereadores foram procurados aqui, né? Sei pelo menos que o Valmir foi, o seu Martellini também. O caso não era especificamente esse, mas a gente tentou repensar um pouco a legislação, porque a legislação ela é muito antiga, correto? Então, o que acontece? Ela não vê as novas configurações de família que nós temos hoje. Então, hoje nós temos configurações dos parentes por afinidade. Então, é muito comum hoje o divórcio, você tem uma nova família, tem enteados, né? Muitos consideram, com certeza, seus cunhados, cunhadas, sogro, sogra, como pessoas da família, né? Então, nós temos uma nova designação, não tão recente assim, na legislação, né, de família, que é os parentes por afinidade. E os parentes são divididos em linhas retas e colaterais. Então, até o que questionou agora há pouco, quem seriam essas pessoas? Então, é uma questão limitada também. Tá? A gente vai ampliar o direito, mas dentro da própria família. Daí há o questionamento. Mas se a pessoa comprou o seu próprio, o túmulo lá, o espaço, por que ela não pode utilizar para quem ela quiser? Daí, algumas legislações foram criadas para impedir algumas práticas antigas que aconteceram no passado, que era a comercialização desses túmulos, de certa forma. Então, a pessoa podia conceder o espaço a quem ela quisesse, então ela cobrava informalmente por esse espaço, e enterrava essa pessoa por um período X ali, né, até poder haver a exumação, 3 anos, e depois a pessoa era retirada. Então, limitou-se um pouco essa questão de ser aberto a qualquer outra pessoa. O que eu proponho aqui na alteração à legislação é atender toda a configuração de família. Então, e nós temos aí dentro da legislação, e hoje é muito compreendido, a gente pode até ver o doutor Martellini, que é aí um advogado há muito tempo, trabalhou muito com isso, né? A gente vê hoje, ou vê em direito, cobranças, por exemplo, de alimentos, né, de pensão alimentícia, para o companheiro de alguém. Então, eu me relaciono com uma outra pessoa, o filho não é meu, o filho é dele, e hoje estão cobrando pensão da companheira, que não tem relação nenhuma direta com a criança, mas porque ela tem um parentesco por afinidade com essa criança. E muitas vezes são deferidas por várias varas de família, o direito. Então, aquele que é companheiro do outro
né, que não tem relação direta sanguínea com a criança, mas por afinidade, seria aí a madrasta ou o padrasto, estão sendo condenados, de certa forma, né, a pagar esses alimentos. Então, porque hoje já se vê a configuração de família diferente. Então, o objetivo aqui principal é atender toda a configuração de família. Então, o sogro, a sogra, certo? Genro, nora, enteados, na linha reta, seriam esses parentes por afinidade. E os cunhados e cunhadas, na linha colateral, seriam também os parentes por afinidade. Então, ou seja, hoje todos os membros da família podem ser abarcados. E a gente manteve um termo na lei. Os primeiros na designação da lei não precisavam. Os colaterais e os parentes por afinidade dependem de autorização do concessionário, né, que é o proprietário ali do túmulo. Ok? Então, a ampliação é para esses parentes por Peço afinidade. uma parte, professor? Sim, sim. Diante da explicação que você fez, aonde precisa autorização? Para toda ampliação da lei precisa de autorização da família ou não? Não. É que a família precisava somente... Está no termo da lei. Então, se for um filho, né, os ascendentes e descendentes não precisariam, de acordo com a lei. Só os colaterais, correto? Que são os irmãos. Né? Meu irmão, por exemplo, é um colateral. Então, esse eu pedi autorização para o concessionário. Agora, a gente faz o quê? Quando a gente cria esse novo dispositivo, eu mantenho para o colateral e também para esse parente por afinidade. Então, vai ter que ser consultado também o concessionário sobre isso. Mas, normalmente, é um pedido do próprio concessionário, né? Ele que quer. Então, o pedido que veio até nós é que tinha outros elementos envolvidos, né, Sr. Martellini? Mas, o fator específico é que ele autorizando, eu posso enterrar. Hoje, mesmo que o concessionário proprietário autorizasse o enterro da sogra, não poderia ser feito, porque a lei não permite, certo? Agora, com a aprovação da lei, que espero que vocês sejam favoráveis e com a posterior sanção pelo prefeito, isso vai ser possível. Então, todos os parentes compreendidos pela lei hoje, até por afinidade, poderão ser enterrados nesses espaços, né, aí existentes. Então, é uma ampliação para se adequar, atualizar, na verdade, a legislação. Só uma atualização. Continua em discussão o projeto de lei 37/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Quero parabenizar o Leandro, o autor desse projeto. Realmente muitas famílias têm esse problema na hora, né? Adquirem o túmulo, aí na hora que chega não pode colocar um parente aí próximo ou por afinidade e tal. Acredito que não vai valer para bebê reborn, né? Pelo amor de Deus, né? Agora a moda é bebê reborn, né? Então, vamos falar que é parente aí, por afinidade, não dá, né? Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 37/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Queria só parabenizar o nobre vereador Leandro pelo projeto de lei. Eu acho que vai ser uma grande valia aí para quem precisa. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 37/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 37/2025. Projeto de lei 37/2025 aprovado. Projeto de lei número 38/2025. Insere o artigo 10-A, a lei número 3.757/2019, que dispõe sobre a admissão temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração direta e indireta do município de Tietê. Data de entrada, 5/5/2025, autoria Poder Executivo. Este projeto pretende alterar a lei número 3757 de 2019 para garantir aos servidores contratados por prazo determinado no município o direito a algumas ausências justificadas, sem prejuízo na remuneração. Está em discussão o projeto de lei 38/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Então, primeiro eu queria parabenizar o executivo, né, porque essa alteração é fruto de um requerimento que fiz anteriormente,
né, para as pessoas, os contratados que não perfaziam o direito à licença nojo, como a gente chama, né, por falecimento de parentes, que é algo previsto na CLT e também no nosso estatuto. Só que descobrimos a essa época que esses contratados não são regidos nem pela CLT, nem pelo estatuto. Eles são regidos por um regime especial. Eu fui surpreendido, né? Outras pessoas poderiam saber, mas eu não entendia muito bem. E quem regula esse regime especial é o próprio município. Então, o município entendeu, a proposta que eu fiz inicialmente é que concedesse pelo menos 3 dias de afastamento, mas eles resolveram estender o mesmo direito que há na CLT para professores, né, e também no estatuto para todos os funcionários, que seriam 9 dias de concessão. Então, eles, além de acolherem um requerimento, eles ampliaram, né, e concederam o mesmo período a que faz direito o efetivo hoje, também terá o contratado. Então, eu agradeço o executivo, né, por compreender e entender essa situação. Dentro do requerimento houve uma outra requisição, que era em relação à falta médica. Daí a resposta que eu obtive é que não precisava regulamentar, porque já está regulamentado, e na verdade só tem que conduzir algumas práticas de forma correta, mas que já há uma regulamentação. Então, eu entendo que plenamente o requerimento foi atendido. Tá? Então, muito obrigado ao executivo pelo aceite e pelo retorno em relação a esse requerimento. Continua a discussão, projeto de lei 38/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 38/2025. Projeto de lei 38/2025 aprovado. Projeto de lei número 39/2025. Altera a lei municipal número 3.849/2021, que regulamenta as funções designadas no âmbito da Câmara Municipal de Tietê e da outras providências. Data de entrada, 6/5/2025, autoria mesa diretora. Este projeto pretende alterar a lei número 3849/2021 para criar no âmbito da Câmara Municipal a função designada de fiscal de contratos. Está em discussão o projeto de lei 39/2025. Está aberta a votação do projeto 39/2025. Projeto 39/2025. Raquel. Aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de junho de 2025, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.